Ei. Olá, igreja, sejam todos bem-vindos. Eu me chamo Isabela e eu vim aqui deixar alguns avisos para você. E vem aí, Conferência das Tabitas, com o tema Ele Viu Beleza em Mim. Os teus olhos me viram quando eu ainda não era formada. Suas preciosas mãos cuidaram de mim até aqui. Quando eu não tinha valor. Tu me abraçaste e me mostraste quão rara sou. Hoje sou livre para viver minha identidade em Cristo. Pois mesmo sem merecer, quando eu estava perdida, Ele me encontrou, me lavou e me amou. Ele viu beleza em mim. E agora eu avisei para você que é líder de célula Kids. Dias 17 e 18 de junho nós teremos o Encontro Kids. Está no valor de R$ 80. Isso mesmo, então se a sua criança tem a faixa etária de 8 a 12 anos, inscreva a sua criança, não fique de fora, porque eu tenho certeza que ela vai ter um verdadeiro encontro com Deus e ela vai ser impactada através das ministrações. Mais uma programação para você, homem. Nos dias 26 e 27 de maio nós teremos Congresso de Homens. Vai acontecer aqui mesmo na igreja, então se antecipe, convide o máximo de homens que você puder e venha participar desse momento poderoso conosco. Olá, queridos, como vocês podem ver, nós estamos retomando a construção das nossas salas. Precisamos do seu apoio, da sua colaboração. E para isso, nós estamos realizando uma mega feijoada no dia 21 de maio. Estamos precisando de doações, dos pertences da feijoada. O que você puder colaborar com a gente vai ser maravilhoso. Os irmãos da obra estão aqui a todo vapor, dá uma olhada. Então, a nossa mega feijoada, você pode vir com a sua célula, você pode comer aqui, vai ter como você fazer isso lá no auditório.
Vai ser maravilhoso. E ainda mais a gente está completando 34 anos. Isso é muito show. Então, vem com a gente, vem contribuir, vem ajudar. Colabore, esteja junto conosco nesse projeto. Irmão, a obra aqui, ó. E não se esqueça que nesse ano nós temos o desafio em 2023, Ganhe Mais 3. Então aproveite as programações para você convidar o máximo de pessoas que você puder. Nós queremos que o reino de Deus se expanda através da sua vida também. Então aproveite essa oportunidade para que nós venhamos engrandecer cada vez mais o reino de Deus sobre essa terra. E agora, aproveite o nosso culto. O amor de Deus não falha, amém? É incondicional. Não tem ninguém que amou tanto quanto Deus amou e quanto Jesus amou. Nem se aproxima do amor de Deus. Então, esse amor é devotado a quem? A nós, não é? E o amor de Deus não é especificamente sem nenhum propósito que não seja o ser humano. Você é amado por Deus. E se você vê alguém na rua, debaixo da ponte, um mendigo, é uma opção, não é? Mas Deus continua amando, esperando que um dia ele caia em si, que ele tome uma decisão, uma atitude para sair dessa situação crítica, desse caos. Tivemos um culto maravilhoso pela manhã, bastante gente, como também uma feijoada, né? Uma feijoada que quero agradecer, minha esposa mandou um abraço a todos vocês, que ela pregou de manhã, e também pedi para agradecer a todos que contribuíram, né? Não só os que compraram a feijoada, mas o pessoal que contribuiu para comprar o material, né, da feijoada. Então, que Deus abençoe vocês. Esse recurso será muito bem empregado. Está ali o Batista, né? O Batista é um dos administradores desse recurso. Nós estaremos assim, utilizando nas nossas salas, né? Deus assim tem nos dado uma visão grande. E depois vou compartilhar com vocês. Hoje nós tivemos uma pessoa aqui pela manhã que vai nos ajudar a fomentar aquele projeto pastor social, tá? Então a coisa está bem engrenada. Se o senhor puder ir na sexta-feira, às 18 horas lá em casa, nós vamos ter uma reunião com essa pessoa. E ele vai investir nesse projeto. Amém? Amados, mas é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês nessa tarde. E o assunto, nosso tema é mordomia. Então nós estaremos pregando durante esse tempo sobre mordomia. E é interessante que a palavra mordomia, as pessoas não têm uma dimensão dessa palavra. Elas acham que o fato de eu administrar os bens, administrar os recursos, tal, etc. Mas essa palavra mordomia, ela não tem a ver somente com a parte financeira, tá? Então existem vários tipos de mordomia que Deus nos deu. E a fonte dessa palavra, né, a etimologia dela, economia. Economos era a pessoa que administrava os bens e administrava tudo de uma casa, e por isso essa pessoa era chamada de economos. E também a palavra economia tem a ver também com a palavra mordomia, administração. O que isso tem a ver com o reino de Deus? O que isso tem a ver com a nossa vida? Isso é fundamental para você ter sucesso, para você avançar, prosperar, não só no sentido financeiro, mas nas suas emoções, na sua vida espiritual. Tem a ver com a economia, não é, pastor Jorge? Tem a ver com a mordomia. O que nós fazemos do nosso tempo, o que nós fazemos com nossos recursos, né? Então tem vários versículos bíblicos e acontecimentos aqui na Bíblia, que nós vamos ver daqui a pouco, que estão relacionados a isso. Mas eu gostaria, antes de orar com você, abençoando esse momento tão maravilhoso que nós estamos juntos aqui para compartilhar dessa palavra. Pai, nós queremos
colocar no teu altar todo o coração que está aqui, que eles estejam assim prontos para receber a tua palavra com humildade, com graça, com sabedoria, e que possam sair daqui tendo a tua palavra acrescido algo no coração deles, dando a eles assim uma bagagem maior, um conhecimento maior, e também que nós possamos reconhecer os nossos fracassos com relação a tudo aquilo que tu nos deu para administrar. Nós pedimos já antecipadamente perdão pelo que fizemos com tudo que tu nos destes, não só nossas finanças, mas o nosso tempo, o vigor, tudo, o potencial, tudo que tu nos destes, ó Deus, os talentos que nós temos muitas vezes negligenciado. Pedimos a ti a tua bênção nessa tarde, em nome de Jesus. Podeis assentar, queridos. Que alegria terão todos os ceifeiros quando chegarem na presença de Jesus e ouvir a sua voz clara e musical, dizendo: vinde benditos de meu Pai, para possuir a herança que é o reino de Deus. Nós estamos aqui nesse mundo não é por acaso, nós temos um propósito, um projeto. Eu não canso de dizer para vocês que Deus permitiu que você nascesse onde você nasceu, providenciou seus pais, que talvez você não aceite muito essa condição, mas foi aquele pai, né, que Deus deu a você, aquela mãe que talvez você nem queira ouvir falar o nome dela, mas foi aquele que Deus deu, né? E eu estava sentado ali, pastor, quando eu cheguei aqui, lembrando de quando eu tinha 7 anos de idade. Eu ainda lembro algumas coisas, tá? Assim, lógico, eu não esqueci todas as coisas, mas uma criança de 7 anos é difícil lembrar alguma coisa, né? E eu estava lembrando quando eu cheguei aqui, e deu sentado lá na frente da minha casa, que dava para ver o rio passando na frente, está lá em Erunepé, né? Estava pensando aqui quando eu cheguei, não tinha quase ninguém aqui, eu comecei a pensar, eu vendo o rio correndo na frente, o rio Tarouacá, correndo assim na frente do barranco, né? Quem foi do interior sabe disso, né? E eu lembrando, eu digo, poxa, mas como Deus me trouxe até aqui, né? Eu poderia ter ficado lá, pô. Eu poderia ter morado naquele lugar. Não sei o que seria da minha vida ali, né? Não estou dizendo que as pessoas que moram lá são amaldiçoadas, não é isso não. Eu só estou dizendo que eu poderia ter ficado lá naquele lugar. E eu estava pensando, quando eu estava pensando sobre isso, alguém chegou aqui e eu lembrei, né? Nós temos uns visitantes aqui, desculpa mencionar vocês, mas o avô dessa moça que está aqui nos visitando pela primeira vez foi fundamental na minha família, né? Eu já fui pessoalmente lá agradecê-lo, tá? Já fui 2 vezes lá agradecê-lo, porque foi ele que nos trouxe para Manaus, né? E cuidou de nós em Manaus, né? E eu estava pensando também como ele foi um homem próspero, e é um homem próspero. Ele tem 90 anos, trabalha todo dia, né? Todo dia ele sai para trabalhar. Tem alguém de 90 anos que trabalha todo dia, é difícil. Pegar um menino desse de 18, ele diz, não quero trabalhar, nenhum dia, né? Mas tem uma pessoa que trabalha com 90 anos todos os dias, e ele mesmo falou para a gente, eu trabalho todos os dias, incansavelmente. Porque o trabalho, ele também está dentro da economia de Deus. O trabalho, ele prospera a pessoa. O trabalho, ele dá significado para a pessoa. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar, pela primeira vez que eu recebi meu primeiro salário, eu era a pessoa mais importante do mundo. Que eu peguei aquele olerite, né, que ele chamava olerite, que eu peguei, né, eu era a pessoa mais importante do mundo quando eu vi o meu nome e aquele dinheiro dentro daquele envelope. Porque isso não só dignifica o homem, mas isso dá um prazer de dizer assim, é fruto do meu trabalho, não é? Então eu estava pensando, né, também de repente eu comecei a pensar, aquele homem que nos trouxe para cá, ele é próspero por causa da economia. Ele nasceu também lá naquele lugar. E de repente se tornou uma pessoa muito importante nessa cidade. Cuidava de todas as finanças dessa cidade aqui, desse estado. Ele cuidou de todas as finanças
desse estado. E eu estou falando sobre economia aqui, não é? E por que eu estou dizendo isso? Porque Deus já tinha um propósito. Deus prosperou a minha vida. Eu estava vendo minhas filhas cantando aqui na frente, estava olhando, estava vendo o Adam ali dormindo, né? Estava vendo, eu não sei por onde o Adam vai andar. Se Jesus não voltar, de repente ele vai andar pelo mundo pregando a palavra de Deus, não é? Nós já tivemos a oportunidade, esse homem que nasceu lá em Erunepé, que ficava olhando para o rio, Deus deu a oportunidade de pisar em vários lugares no mundo inteiro. Isso eu estou falando para me exaltar, eu não sou nada, irmãos, eu tenho os pés de barro. Eu estou falando que Deus, Ele prospera você quando você entra no plano dEle. A economia de Deus, ela vem através do amor que você tem pela obra. Quando eu me converti, eu nunca tive problema de contribuir para a obra de Deus. Eu nunca tive problema de entregar meus dízimos, minhas ofertas. E como a economia de Deus e a administração e a mordomia, ela está relacionada ao crescimento da igreja, ao crescimento do ser humano, nós podemos entender que é uma colheita. Nós estamos colhendo algo que veio de uma semeadura, ou seja, nós plantamos algo. Daqui a 10 anos você vai colher, daqui a 5 anos, daqui a 1 ano você vai colher o que você plantou hoje. Então é muito importante que você entenda isso. Tem um acontecimento na Bíblia muito interessante, lá em 2 Reis, no capítulo 4, que diz: certa mulher, das mulheres dos discípulos, dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele era temente ao Senhor, e chegado o credor para levar os meus 2 filhos para lhe serem escravos. Eu fiquei olhando e pensando, esse homem era um profeta, ele era um homem temente a Deus, ele era um profeta, mas ele não soube administrar suas finanças. Ele era tudo isso, ele tinha uma bagagem, ele tinha um título, mas ele não soube administrar suas finanças. Ele morreu, chegou o credor, porque ele tinha dívidas, e o credor disse: tu não tens nada para pagar, eu vou levar os teus filhos como escravos. Se você morre hoje, como estão as suas finanças? Se você morre hoje, como está o seu relacionamento com a sua esposa? Como está o seu relacionamento com os seus filhos? Como está o seu relacionamento com os seus irmãos? Como fica essa situação? Nós vamos prestar conta. Não adianta, nós estaremos na presença de Deus prestando conta de tudo que Ele nos deu, meus irmãos. Porque o Senhor sempre vai colocar coisas na nossa mão para que nós possamos administrar. Existe a mordomia do tesouro. Existe uma mordomia do tesouro que está em 1 Crônica, capítulo 29, versículo 14, que diz: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Isso é uma pergunta. E ele diz aqui: tudo vem de ti, e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Se Deus tirar o ar que nós respiramos, todos vamos cair mortos aqui. Se nós sairmos daqui, ao sairmos daqui, tivermos um acidente fatal, nada que nós temos aqui, nenhum recurso, nenhum bem material, vai interessar para nada, meus irmãos. Agora, existe um tesouro. Esse tesouro, ele não é um tesouro que você pode ver com seus próprios olhos, que você pode pegar. Não, é algo espiritual, é o seu relacionamento com Deus, é a sua vida com Deus. E o pastor Claudio estava falando aqui, pregando, ele disse assim: então tem que fazer o L, né? Primeiro Deus e depois o próximo. Então funciona assim, é horizontal e vertical, né? Vertical e horizontal. Deus, Ele
enche você de dons, de virtudes. Para quê? Para você ficar empanturrado de tudo isso, orgulhoso, empavonado? Não. Ele te dá para você distribuir, você entregar. Você não tem ideia do potencial que você tem. Você não tem ideia, você está tímido ou está tímida hoje aqui. Mas quando você abrir sua boca na unção do Espírito Santo, abrir a sua boca direcionada por Deus, você vai ver grandes coisas acontecendo, você vai ver milagres acontecendo, você vai ver casamentos sendo restaurados. Basta abrir a boca, o Espírito Santo te dá o argumento, te dá a palavra, amém? Essa mulher aqui, esposa de um homem bagageado, era um profeta e era um discípulo, e ele deixou ela na bancarrota, ele deixou ela na falência. Mas será que Deus deixou ela na falência? Não, porque Deus, ele trabalha em cima de situações de necessidades. Imediatamente ela, ao procurar o homem certo, procure a pessoa certa, ela procurou o profeta Eliseu. Fui até o profeta para falar das suas necessidades. Eu vejo tantas pessoas procurando as pessoas erradas. Procurando as pessoas erradas, elas vão ter direcionamentos equivocados, elas vão ter orientação erradas que pode destruir a sua vida. Eu conheço pessoas que estão numa crise no casamento e vão procurar pessoas que já são divorciadas. Vão procurar pessoas que odeiam o cônjuge. Que resultado vai ter? Qual é a orientação que essa pessoa vai dar? Então essa mulher aqui, ela procurou o profeta para suas necessidades. Ela procurou o profeta Eliseu e contou o seu problema, o seu dilema, né? E Eliseu lhe perguntou: que hei de fazer? Dize-me o que tens em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Nunca diga que você não tem nada. Esse espírito não deve existir em você. Esse espírito mesquinho, de sanguessuga, só pede. Ei, você tem que ter para dar. Você é próspero. O prazer e a alegria de você dar, de você contribuir, é muito maior do que receber. Eu recebo muitos presentes. E esse relógio que eu estou usando foi uma pessoa que me deu. Essa pessoa está ali, né? Ele me deu esse relógio, né? E eu dou muitos relógios. E vocês não têm ideia como eu recebo relógio de presente. Então é uma forma, é um fluxo que existe. Dá e ser-vos-á dado. Aquela pessoa que retém nunca vai receber. E não vai prosperar também. Não vai encontrar algo que seja consistente, que possa verdadeiramente estruturar ele para o futuro. Quando você tem um coração liberal, coração aberto, você é a pessoa mais feliz desse mundo. E essa lição que nos deu foi o próprio Deus. Porque Deus amou o mundo, está lá na palavra, João 3,16. Que deu, Ele não pediu, Ele deu. Por isso que nós estamos nesse versículo, estamos no versículo 14 do capítulo 29 de 1 Crônicas, diz: mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. Tudo pertence a Deus. Nós apenas administramos aquilo que vem das suas mãos. Isso é a mordomia do tesouro. Mas há a mordomia também dos talentos, né? Nós conhecemos a parábola dos talentos lá em Mateus 25, no versículo 21. Está lá. Quando Deus vai pedir a prestação de contas, Ele vai pedir um dia a prestação de contas. Ele te deu saúde.
Você poderia ter sido um aborto. Você não foi um aborto. Você está aqui hoje, não é? Abençoado, em condições de ouvir a palavra de Deus. Daqui a pouco você vai para sua casa, talvez comer uma pizza, depois você deita, descansa na paz do Senhor. Mas existe a mordomia dos talentos. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel, você foi no pouco, eu porei sobre muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Seja grato. Mordomia é ser grato. Seja grato com o que você tem. Deus nunca vai colocar algo maior se você reclama do pequeno, se você reclama do que você tem hoje. Deus nunca vai te dar um carro melhor se você vive reclamando do seu carro hoje. Deus nunca vai te dar uma casa melhor se você está reclamando demais das goteiras e até ratos que talvez andem dentro da sua casa. Eu não estou dizendo que você vai chegar na sua casa e vai dizer: oh, obrigado, Senhor, porque bateu um rato agora na minha perna. Estou fora disso aí mesmo. Não é isso não. Dei um jeito nesse rato. Mas agradeça a Deus. Amém. Faça como Jó. Bendito seja o Senhor. O Senhor deu e o Senhor tomou. E o que Deus fez com Jó? Você vai ver na palavra. Como Deus prosperou aquele homem que ficou sem nada. Que foi falido, perdeu seus filhos, perdeu suas propriedades. O Senhor retribuiu de uma forma poderosa. Seja grato. Amém. Seja grato. Reconheça que você nem merece o que você tem. A minha esposa, quando alguém fala com ela, alguém no telefone, aí diz: como é que você vai? Ela diz: vou melhor do que mereço. Vou melhor do que mereço. É uma frase que ela sempre usa, não é? Então eu vou melhor do que mereço, não é? Seja grato com o que você tem. Não murmure. Amém? Não murmure. Ah, o carro está ruim. Não murmure. Agradeça e Deus vai te dar um carro melhor. Amém? Mas para isso você vai trabalhar para isso. Você vai colocar à disposição dessa bênção o seu potencial, não é? O seu conhecimento. Deus vai te dar um potencial, um conhecimento, para que você prospere, que você cresça, que você avance. Olha, na palavra não tem Deus amaldiçoando ninguém. Você não vai ver em momento algum Jesus amaldiçoando ninguém. Você vai ver na palavra de Deus, desde a criação do homem, Deus abençoando o homem, não é? Soprou nas narinas do homem e o abençoou, para que ele fosse o quê? Um mendigo? Que ele fosse um nada na vida? Não. Deus disse que ele iria conquistar, que ele iria prosperar, que ele iria crescer, que ele iria dominar. Está aqui. Está aqui. A mulher do profeta. Deus deu tudo isso para ele, deu toda a condição para ele. Mas ele deixou a mulher na miséria, cheia de dívidas, a ponto da pessoa, de um credor, ir lá para tomar os seus filhos. Eu não sei se o credor está batendo na sua porta, mas é muito feio um crente endividado, desculpa te dizer isso. Eu já fui em lugares aqui na Redenção, fazer compras, e aí a pessoa veio falar comigo: pastor Jorge, o senhor é pastor daquele irmão fulano de tal? Eu digo: sou. Esse rapaz, ele deixou uma dívida aqui comigo e sumiu. Olha a situação. Quando é que uma pessoa dessa vai influenciar um homem desse? Quando é que uma pessoa dessa vai ter autoridade para falar de Deus para uma pessoa dessa que ele está devendo? E é difícil. É difícil porque o diabo, ele trabalha nesse relacionamento. Você percebe que muitas pessoas, cujas pessoas pediram dinheiro de você emprestado, depois elas sumiram com raiva de você? Acontece. Parentes chegam com você, pedem você na boa vontade, porque você é próspero e você tem administrado bem os seus bens, e você tem alguma coisa,
e você dá, né? Empresta. Aí daqui a pouco aquela pessoa some da igreja. Isso me deixa muito triste, porque ela poderia chegar na boa, né? Conversar, e aí seria possível até a gente providenciar o recurso para ela, ou até dar para ela o recurso, considerando o momento que ela está vivendo. Mas não, a pessoa sai da igreja, sai chateada, né? Então, meus irmãos, não permita que isso aconteça na sua vida. Não permita, quando você comprar alguma coisa, avalie, porque a pessoa que é um mordomo, ele tem que entender que existe uma questão econômica nesse mundo. Existe uma crise no nosso país, não é? Mas os irmãos sabem da palavra que a gente sempre dá aqui: não existe crise, existe Cristo, né? Existe para nós Cristo. Mas existem situações dentro da Bíblia que você vai examinar lá em Lamentações, no capítulo 23, não, capítulo 3, versículo 23, tem um versículo que diz, é muito importante isso: lembrar em outros tempos difíceis, o Senhor nos deu livramento através da sua misericórdia. Não foca no problema que você está no momento. Não fica desesperado pela situação financeira que você está vivendo nesse momento. Busca lá atrás. Busca na tua memória. Você que é um crente, um homem de Deus, uma mulher de Deus, quantas vezes Deus já não solucionou os seus problemas? E sabe como Deus soluciona? Você avaliando que você está gastando demais, você avaliando que você não deveria ter comprado aquelas coisas que você comprou, não é? Você se empolga, e as pessoas falam muito: ah, mas são as mulheres, uma mulher num shopping é como um macaco numa loja de louças. Alguém diz assim: não, pastor, não é como um macaco numa loja de louças, não, é como um touro numa loja chinesa, sai quebrando tudo, sai comprando tudo, né? Ei, você, esposa, né? Essa palavra não é para você não, tá? É para todos nós. Mas se você é aquela que gosta de gastar, pense bem, seja sábia, amém? Porque a palavra de Deus diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. E a tola, a palavra de Deus diz, ela destrói a casa com as próprias mãos. Como é que ela destrói? Fazendo dívidas, comprando o que o marido não pode pagar, trazendo situações difíceis para dentro de casa, não é? Então a tola faz isso. Mas a mulher sábia, ela entende que Deus, Ele tem uma economia. Amém? Quem crê nisso, diga amém. Na crise, devemos trazer à memória como Deus reverteu situações difíceis, situações financeiras difíceis, ou seja, lembrar em que outros tempos difíceis o Senhor nos deu livramento através da sua misericórdia. Não é? Tem crente que acha que é só orar. Não. Economia, mordomia, é você reconhecer os seus erros, parar de comprar, reconhecer suas dívidas e avaliar se você precisa mesmo daquilo que você está comprando. Ei, em algum momento você vai ter que vender alguma coisa, para que o seu nome seja um nome conceituado. Você vai ter que vender. Não é pecado você vender, não é demérito você vender. Demérito é você continuar devendo. Quem crê nisso, diga amém. E aí a palavra de Deus conta aqui, nessa passagem da mulher, que o marido deixou a dívida com ela, que o azeite da viúva, né, multiplicou, todo mundo sabe disso. Uma coisa boa que ela tinha também era que ela tinha amigos, né? Tem amigos.
Não seja isolado. Amém? Tem amigos sinceros. Você não vai vencer sozinho nessa vida. Você precisa de pessoas de valor do seu lado. Você precisa, não estou falando de você se agregar a pessoas que têm dinheiro, que têm posição. Não estou falando disso não. Caráter, seriedade, que tenha um bom casamento, que conheça a palavra de Deus profundamente, que seja uma pessoa valorosa no momento que você precisa de um conselho, não é? Essa mulher, com todos os problemas dela, e o marido dela com essa situação, ela tinha amigos, porque a palavra de Deus fala que o profeta mandou ela buscar vasilhas, e foram muitas vasilhas. Como o azeite não terminava, as vasilhas eram enchidas, chegou um momento que parou, não tinha mais vasilha, não é? É uma coisa que a gente tem que avaliar também. Às vezes as bênçãos vão embora, param, estancam, porque você já não tem mais vasilhas. O que seriam as vasilhas? Seria uma mudança de hábito. O que seriam as vasilhas? Seria um comportamento que você tem que mudar, não é? E a palavra de Deus diz algo muito importante que nós ignoramos no fechamento desse acontecimento, que eu não li todos para vocês, porque a maior parte já conhece. Então foi ela fazer saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, olha lá o conselho que ele deu para ela: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. Está aqui na palavra. Ela estava cheia de recursos, porque o azeite multiplicou, e azeite era coisa cara nessa época, meus irmãos. Ela estava abastecida de recurso, mas ele não disse assim: vai para a loja, primeira loja que tu encontrar e gasta, ou então compra um carro novo. Pois não. Vai e paga a tua dívida. Pegou dinheiro? Faz uma reflexão: será que eu estou devendo alguém? Será que eu preciso pagar alguém? Isso aqui é mordomia, tá, irmãos? É esse mês todinho esses assuntos, tá? Será que eu estou devendo alguém? Faz assim na tua memória, né? Vai buscar lá nos arquivos da tua memória aquele dinheiro que talvez você pegou emprestado e não pagou, e até esqueceu. De repente o Espírito lembra você. Vai lá e paga tua dívida. Isso é bíblico. Isso aqui é economia de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê que isso é importante, diga amém. Porque eu não quero deixar dívida para minhas filhas, nem minhas filhas querem, nem a Priscila e o Neto querem deixar dívida para o Adam pagar. Ao contrário, nós vamos pavimentar a estrada direitinho, para nós termos alguns bens, no sentido de abençoar a obra de Deus, porque tudo que eu tenho, acredito que o pastor Jorge também pensa assim, né? E os outros pastores que estão aqui, tudo que nós temos, que Deus nos deu, a condição financeira que Deus nos deu, para abençoar a obra de Deus, e para usufruir, amém? Não seja tão radical assim: não, mas eu não posso usufruir. Sim, é para você viajar também, não é? É para você ir num bom restaurante, comer também, amém? Quem crê nisso, diga amém. Ah, mas eu sou um profeta de Deus, eu sou um homem de Deus, eu não posso, eu me sinto mal. Que é isso, meu irmão? Seja próspero, seja abençoado e abençoe as pessoas. Dê uma salva de palmas para Jesus. É muito importante. Vende e paga tuas dívidas. E diz aqui a palavra, concluindo aqui: tu e teus filhos vivei do resto. Era muito dinheiro, porque ele está dizendo: o dinheiro que tu conseguiu, agora paga as tuas dívidas e tu vais viver do resto. Amém? Muito importante nós entendermos isso. Mordomia do tesouro, já falei. Mordomia dos talentos, né? O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel,
Você foi no pouco e eu porei sobre muito. Seja grato no pouco. Amém? Naquele dia só tem um frango para comer. Abençoa aquele frango. Amém? Escassez, todo mundo passa. Eu já passei escassez. Eu não morri na escassez. Eu fui abençoado na escassez. Porque o que eu fiz? Eu e Regiane. A gente começou a ver o lado bom da escassez. O valor das coisas. Como é importante você ter entendimento de que todo o suprimento que Deus dava, não é? O pastor Jorge conheceu a gente um período quando a gente estava começando aqui também, não é? Eu me lembro, Gustavo, que um dia não tinha nada. Priscila viveu esse tempo também, não é? Não tinha nada, não é? À frente da minha casa parecia uma invasão, porque eu sempre coloquei estacas na frente e nunca deixei minha casa desprotegida. Eu tenho uma foto com a Priscila, parece que eu estou numa das piores invasões de Manaus. Priscila tem essa foto, não tem vergonha de mostrar não, minha filha. E um dia nós estávamos sem nada em casa, não é? Eu e Regiane, nós estávamos orando na mesa, não tinha nada, e alguém bateu na porta. Alguém bateu. E bateu, e só deu tempo de nós irmos abrir a porta, Júlio. A pessoa correu. E entrou no carro e foi embora. Não queria que a gente soubesse quem era. E tinha um saco, irmão, desse tamanho de coisas. Tinha tudo que você pudesse imaginar. Até para a Priscila tinha algumas coisas ali. Esse profeta, o outro que ungiu esse aqui, Elias, ele foi cuidado por um corvo. O corvo ia levar comida para ele. Deus nunca vai deixar você na mão. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus não vai deixar você na mão. Diga: Deus vai trazer a provisão. Deus tem uma visão, amém? A visão de Deus não é humana, né? Eu sempre digo aqui para vocês que a pior coisa é a visão humana. Você só vê essa parede aqui, né? A visão de Deus é muito maior do que isso, né? Deus mandou Abraão contar as estrelas. Esse era o tamanho da visão que ele tinha para Abraão. Deus não tem visão pequena para você. Ei! Deus não tem visão pequena para você. Eu estava falando para vocês, irmãos, com 7 anos, vendo o rio passar na minha frente, 7 anos naquele lugar, e Deus me trouxe até aqui. Já visitei vários lugares, já conversei com várias pessoas. Nunca imaginei na minha vida que Deus ia me colocar em várias situações. Ele vai fazer isso com você também. Ele vai colocar você em posição que você nunca imaginou. Ele vai te dar condição financeira que você nunca imaginou. Mas seja fiel nas contribuições, seja fiel e seja generoso. Você tem testemunho sobre isso, né? Eu notei que você ficou animado agora, né? Então você deve ter testemunho sobre isso, né? É muito bom quando a gente tem um testemunho sobre as finanças, sobre o que Deus está fazendo na nossa vida. Então, quando ele fala sobre essa provisão, quando ele fala sobre esse crescimento, quando ele fala sobre essa multiplicação, ele também fala sobre os talentos. Aí você diz assim: ah, mas eu não tenho talento nenhum. Eu e o pastor Jorge, se nós formos cantar aqui, vai embora todo mundo rapidinho daqui. Mas nós temos talento para outra coisa. Eu estou pregando para vocês aqui, ninguém me expulsou ainda. O pastor Jorge é um mestre na palavra. Ele pregou aqui uma palavra maravilhosa nesses dias, não é verdade? Você tem um talento que você nem sabe, não é? Está aí o Batista, ele tem vários talentos. Tem irmãos aqui. Cadê o Igor? Cadê o Igor? Está lá atrás, né? O Igor tem um talento poderoso, ele cuida do templo.
não é? Você chega aqui de manhã cedo, o Igor está rodeando esse templo aqui. Ele está fazendo alguma coisa. Então Deus dá um talento para a pessoa. E a palavra de Deus também nos diz que nós um dia vamos também prestar conta dos talentos que Deus tem nos dado. Existe uma outra coisa, já estou caminhando para encerrar, ainda tenho 5 minutos. Mordomia do tempo. O que nós fazemos com o nosso tempo? Isso aí é algo que a gente negligencia demais. Eu sou campeão de negligenciar tempo, eu luto com isso. Eu não sei você, mas eu luto com isso, porque eu tenho muitas atividades. Então eu tenho que focar naquilo que realmente é necessário, naquilo que realmente vai trazer resultados para essa igreja, para a igreja nacional. Eu tenho que focar, e ainda assim eu tenho que cuidar de mim, da minha pessoa. Foi falado aqui nesses dias, você tem que cuidar de você. Por que tem muitas pessoas na mão dos psiquiatras aí, nas mãos dos psicanalistas, etc, etc, pessoas que estão em lugares aí especial para as pessoas que têm problemas mentais? A carga, o estresse é difícil. Você tem que ter saúde emocional. Deus, Ele te dá uma direção. A maior parte dos problemas psíquicos, eles estão relacionados exatamente à falta de administração do tempo. Você não saber disciplinar o seu tempo. As coisas vão acontecendo, as coisas aparecem, você vai tentando resolver, você não tem paz, você não consegue organizar a sua vida. Organize o seu mundo interior. Nós queremos muitas vezes organizar a nossa casa, organizar o nosso quarto, organizar a empresa, organizar tudo. Mas se você não organiza o seu mundo interior, você pode ser uma pessoa que vai ter um prejuízo tremendo lá na frente. Hoje está tudo ok, mas quando você passar dos 50 anos, ou talvez até antes, você vai colher frutos da desorganização emocional. Cuide de você mesmo, cuide do seu tempo, priorize algumas coisas, não esteja o tempo todo enrolado, tentando resolver situações. Você não é o dono do mundo, você não vai resolver todas as coisas na vida das pessoas, dos seus filhos, dos seus netos, etc. Não vai conseguir. Lembra quando você entra no avião para viajar? O que diz lá? Coloque primeiro a máscara em você, para depois ajudar as pessoas que estão em sua volta. Cuide de você, cuide do seu coração, supra as suas necessidades com a presença de Deus. Se você não erguer um altar e priorizar esse altar na sua casa, um devocional, não é? E eu quero dizer para vocês, todos os casamentos que eu conheço, que são estruturados, tem devocional. A minha sogra, não é? O casamento dela é um casamento poderoso, a ponto de que hoje ela está liderando uma grande igreja junto com o marido, né? Todo dia tem devocional. Não toma café sem ler a palavra. Não toma café, não adianta, não toma café sem ler a palavra, os dois juntos. Pode ir na casa deles, de manhã cedo, e você vai ver eles sentados, lendo a palavra. O que vai sustentar o nosso casamento, a nossa vida emocional, é a palavra. O mundo tem muitas alternativas. A mídia vai trazer muitas alternativas. O YouTube nem se fala, vai trazer muitas alternativas para você. Tudo isso é válido, você sabendo selecionar. Ei, quando Deus criou você, Ele constituiu você com uma necessidade.
sem a qual você não sobrevive. A sua palavra. Sem a palavra, você não sobrevive. Sem a palavra, você vai ser o homem que construiu uma casa sobre a areia. Com a palavra, você vai ser um homem e uma mulher que construiu uma casa sobre a rocha. Vem o quê? O vento, o tsunami, vendavais. A casa sobre a rocha resiste firme. Por quê? Porque ela está estabelecida na palavra. Ela está estabelecida em Jesus. O seu tempo seja organizado. Viva pensando na eternidade. Como o seu tempo é importante aqui. Eclesiastes 3, 1 diz: para tudo que há uma ocasião e tempo para cada propósito debaixo do céu. Para tudo que há uma ocasião e um tempo, digamos assim, para tudo que acontece debaixo do céu. Seja disciplinado com o seu tempo. Não se encha de atividade. E eu conheço isso. Eu conheço porque já vi muitos casamentos terminarem, porque o casal se encheu de atividades, procurando ter muitos recursos. E de que adiantou os recursos? Nada. Ao contrário, até faliram. Porque o casamento e a prosperidade do casal, ela é estabelecida quando eles estão em unidade, quando eles estão em paz, quando eles têm um relacionamento coberto com a direção de Deus. Quando isso acaba tudo, desmorona tudo. Eu já vi pessoas que conquistaram muitas coisas, mas não priorizaram a Deus, não priorizaram estar aqui na igreja, não priorizaram uma célula, não priorizaram o seu tempo de oração. Tem uma outra mordomia, só vou deixar para vocês pensarem. Mordomia do templo. Eu falei sobre o Igor, não é sobre o Igor que eu estou falando. Estou falando sobre a mordomia do templo, tá? Não é o templo físico. Não é os irmãos da obra. Não é o Muvon, não. Não é esse pessoal que está trabalhando aí direto. São uma bênção esse pessoal. É o santuário de Deus. Eu estou falando do templo. Você sabe que você é o santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em você? 1 Coríntios 3,16. Você sabe que o santuário de Deus habita em você? O Espírito Santo habita em você. Cuide do seu santuário. Cuide da sua vida espiritual. Seja mordomo da sua vida espiritual. E você será a pessoa mais feliz dessa terra. E felicidade não é ausência de problemas, não é ausência de luta. É paz, paz interior. Quando você tem esse equilíbrio, você consegue dirigir a sua vida segurando na mão de Deus e Ele orientando você. Amém? Vamos ficar em pé para a oração? Feche os teus olhos nessa noite. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos na Tua presença, nessa noite maravilhosa. Tu nos destes prosperidade, Tu nos destes paz, Tu nos destes relacionamentos fortes. Nós somos a Tua comunidade, nós somos o Teu povo,
Nós somos a tua família. Nós estamos aqui, Senhor Deus, como família tua. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, Senhor. Que tenhamos uma semana repleta da tua presença. Que possamos levar a sério tudo aquilo que nós ouvimos nessa noite. Sustenta e prospera. Ajuda-nos a andar contigo. Ajuda-nos a buscar a tua santa presença. Perdoa os nossos pecados. Da mordomia, aquilo que nós negligenciamos. Nós não queremos continuar assim. Nós queremos reverter isso através de mudanças, através de alterações, que muitas vezes vão até ser difíceis para nós, mas nós precisamos delas. Sustenta a nossa vida nas tuas mãos. Enquanto nós oramos, pedir o pastor Jorge, a pastora Luciana, chega aqui na frente, queridos. Se alguém precisar de uma oração, se alguém precisar de algo que foi falado aqui nesse momento, precisar de oração, está aqui o pastor Jorge, a pastora Luciana. Enquanto os irmãos estão cantando, enquanto nós estamos ainda orando, você pode chegar aqui. Vamos cantar, vamos adorar a Deus nessa hora. Se você não teve encontro com Jesus ainda, também esse é o momento de você organizar a sua vida espiritual. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti, e tudo é para ti, tua é a glória. Tu és digno de tudo.
Aleluia, Jesus. Tudo vem dele, tudo vai para ele, inclusive nós. Ou para morar com ele, ou para ficar distante dele. Pense sobre isso, pense sobre tudo que foi pregado hoje aqui. Priorize o seu relacionamento com Deus. E tenha uma semana abençoada na cobertura do poder de Deus, na presença do Espírito Santo, que Ele coloca os seus anjos à disposição, livrando você de acidente, livrando você de todo mal. Tenha uma semana abençoada, mas erga um altar de oração na sua casa, para cultuar o nome do Senhor. Que Deus abençoe você, meu irmão. Aleluia. Dê um abraço na pessoa que